Você conhece o Timor-Leste? Um país no sudoeste asiático com uma cultura vibrante, uma mistura de línguas e tradições maravilhosas e uma história de resistência. Neste vídeo nós vamos aprender um pouquinho, saber um pouco mais sobre esse país. Vem comigo! A história do Timor-Leste começou há muitos anos atrás, né? Mas o seu processo de colonização iniciou em 1515 com a chegada dos portugueses na ilha, e a partir daí o Timor tornou-se uma colônia de Portugal por quase 450 anos. Durante esse período, o país foi chamado de Timor Português. Porém, essa colonização não foi estável, foi recheada de brigas, de conflitos, de guerras com os holandeses, revoltas inúmeras, certo? E um domínio mais simbólico do que efetivo marcaram o cenário. Então, somente em meados do século XX, com a ascensão do movimento de independência no Timor-Leste, e em vários outros países, né? O Timor-Leste foi influenciado por esses movimentos de independência em outros países colonizados. Foi aí que ele começou a se movimentar e exigir a sua liberdade também. E em 1975, o país declarou sua independência de Portugal, mas logo depois a esse evento, ele foi imediatamente invadido pela Indonésia, o que gerou mais de 20 anos de ocupação violenta também. Então, a história do país ela é recheada de conflitos, de violências, de ataques, né? Desde 1515. Então, só em 2002 é que o Timor consegue de fato a sua independência. Então, é um país assim, é um país jovem, que conseguiu uma independência tardia. A cultura linguística do país é imensa, né? Ele tem duas línguas oficiais, que é o português e o teto, certo? O teto é uma mistura de uma língua local, né? Com forte influência do português, do malaio e de idiomas austronésios. Além disso, existem mais de 15 línguas locais reconhecidas como línguas nacionais e que são amplamente, né, faladas no território do Timor. E é interessante nós percebemos que essa variedade linguística do país reflete a diversidade cultural, do processo de formação mesmo do povo do Timor. Diante desse cenário, né, embora o país tenha forte influência do catolicismo devido ao processo de colonização dos portugueses, a cultura do Timor-Leste é muito marcada por tradições animistas, certo? Ainda são muito presentes em cerimônias, em crenças locais, né? Essa ideia do espírito não apenas como algo do ser humano, mas também dos seres inanimados. As danças tradicionais também é muito frequente, como o tebe-tebe, expressam aspectos da vida comunitária e espiritual. E o artesanato também é bem forte no país, além de um tecido muito colorido, né, e simbólico para os rituais e as crenças. Quanto à culinária do local, ela é muito influenciada pela cultura portuguesa e pela cultura asiática, né? A mandioca é muito presente na culinária do Timor-Leste, o milho também é muito presente na culinária do Timor-Leste, o arroz também. E um item muito valorizado internacionalmente do país do Timor-Leste é o café. A literatura do Timor-Leste também a literatura escrita do Timor-Leste também é muito recente,
né? Mas é bastante forte, que expressa esse processo de resistência do país, esse processo, essa busca, né, pela identidade, pela reconstrução nacional. Então é bem marcante na literatura do país. E um dos nomes mais importantes é Luiz Cardoso, autor de obras como Crônicas de uma Travessia, O Plantador de Abóboras, entre outros. Então, como podemos visualizar, o Timor-Leste é um país recente, mas de grandes riquezas, né? Grandes riquezas, uma herança cultural milenar, com uma diversidade enorme, devido ao seu processo mesmo de construção, de colonização. Sua história é de resistência e sua cultura é de celebração. Seu povo é de uma força admirável que resiste diante das incertezas e das adversidades do dia a dia, mas é um país que está aos poucos reerguendo. E é isso. Obrigada pela atenção.